Nós estamos chegando ao fim da nossa exposição da primeira parte de Romanos, do capítulo 1 a 8, meus irmãos. Não é hoje que vai terminar ainda, talvez vai terminar na semana que vem ou na outra, a gente está pensando, porque domingo que vem é o nosso culto mais perto do dia da Reforma Protestante, então talvez a gente faça algo diferente ainda, para lembrar desse momento tão especial para a igreja também, para a história da igreja. Então é possível que nós terminemos na outra semana o restante do capítulo 8. Mas nessa manhã, nós estaremos então aqui falando sobre o capítulo 8, a parte do meio do capítulo 8, dos versículos 14 até o 25. Então, o tema da nossa mensagem nessa manhã é os 7 privilégios dos filhos de Deus. Nós vamos perceber nesse texto bíblico que há pelo menos 7 privilégios de sermos filhos adotivos de Deus, da adoção. Esse é um texto muito importante. Lutero fala que, mesmo que a gente escrevesse esse texto em letras de ouro, a gente ainda não entenderia o quão importante ele é. Então é muito importante para a vida do cristão. E eu quero te convidar já a pegar a sua Bíblia, então, para nós fazermos a leitura bíblica antes de expormos esse texto, explicarmos e aplicarmos, e você ficar de pé no seu lugar, como é de costume, para que nós possamos, assim como lemos na pergunta do catecismo, fazer com reverência, diligência, em oração, tudo aquilo que se refere à palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor é preciosa e queremos lidar com preciosidade em relação a ela. E vamos fazer a leitura bíblica, então, de Romanos, capítulo 8, dos versos 14 até o 25. Estarei lendo da NA, Nova Almeida Atualizada, você pode ler aí na sua versão, acompanhando a leitura, Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. 21. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai, graças te damos por tua bendita palavra. Graças te damos porque podemos meditar livremente nas Escrituras. Obrigado pelas dezenas de versões da Bíblia que existem, Senhor. Obrigado porque nós temos acesso à Bíblia. E agora nós temos acesso também, por causa de Cristo, ao teu Espírito, ao qual clamamos nessa manhã, pedindo, ilumina os nossos olhos e o nosso interior. Ilumina a nossa mente e o coração, para que possamos compreender aquilo que tu queres comunicar a nós, a tua igreja. Aquilo que tu queres comunicar àqueles que estão entre nós, que ainda estão conhecendo o Evangelho. Deus, aquilo que tu queres ensinar aos teus filhos e filhas por adoção. Pai, pedimos que o Senhor possa, apesar da nossa incapacidade e falta de
entendimento, agora recebermos de Ti compreensão e revelação, iluminação clara das Escrituras, para que sejamos santificados de acordo com a Sua vontade. Oramos pedindo, transforma-nos, muda-nos para a Tua glória, muda-nos para abençoar e edificar o nosso irmão e para anunciar o Evangelho a todo mundo. Oramos assim, em Teu santo nome, pelos Teus méritos e para a Tua glória. Amém. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Então, Romanos aqui, capítulo 8, 14 ao 25, é um texto muito importante, como eu já disse. E ele fala sobre algo que nós já vivemos, mas ainda não experimentamos plenamente. Ele vai falar que nós somos adotados, mas que ainda seremos adotados. E essa tensão que a gente vê tanto do já e do ainda não, né, na vida cristã, está bem clara aqui nesse texto, né? Eu não sei se você já teve alguma experiência assim de você comprar alguma coisa, por exemplo, um ticket para um evento. E aí você fala, não, está garantida a minha entrada naquele lugar. E você fica criando uma expectativa, né? Você vai no show de uma banda que você gosta, você vai assistir um jogo de futebol. Você fica naquela expectativa de chegar naquele lugar porque você já está garantido que você tem entrada. Mas aquilo só se consuma mesmo quando você entrar naquele lugar, entregar o seu ticket, agora você vai começar a assistir aquilo, certo? Você fica na expectativa. Quantas vezes a gente pensa, será que vai dar certo esse negócio de QR Code, hein, não sei o quê, vou chegar lá na hora, vai dar ruim, já sei. E aí você chega lá e dá certo, graças a Deus. Você tinha o direito de estar naquele lugar, você comprou o ingresso para aquilo, você se envolveu com os custos daquilo, né? Nesse caso, e você agora pode, então, usufruir. E é muito interessante isso, né? Porque a gente fica nessa expectativa, esse momento de chegar lá em que a gente, não, tá tudo certo, vai dar tudo certo, mas quando a gente realmente pode entrar, é que a gente fica feliz e fala, deu tudo certo, graças a Deus. É mais ou menos o que Paulo está falando aqui. E ele está nos mostrando que antes de nós recebermos o Evangelho, nós vimos isso semana passada, nós então não poderíamos fazer a vontade de Deus. Não tinha como a gente viver para a glória de Deus antes do Evangelho, antes da boa nova nos alcançar. Não poderíamos livremente agradar a Deus de forma completa. Mas agora, e Paulo já falou isso anteriormente no capítulo 8, por meio do Espírito, os crentes então têm uma nova forma de viver, novas afeições, novos impulsos e desejos que podem agora virar as costas para o pecado e viver para a glória de Deus. Como o Agostinho falou, antes do pecado, Adão poderia não pecar. Depois do pecado, ele não poderia não pecar mais. Nós não podemos não pecar mais. Em Cristo, nós podemos não pecar agora. E um dia, quando Cristo retornar, nós nunca mais pecaremos. Isso é maravilhoso. Nós podemos pensar que, por causa da adoção, agora podemos não pecar. Como o pastor Leandro ensinou semana passada. Se porventura viermos a pecar, é um novo estilo de vida. Agora, por meio do Espírito, nós temos novas afeições. Podemos, então, agradar a Deus. E eu quero falar, então, rapidamente, sobre 7 desses privilégios dos filhos de Deus. Eu tenho aí, mais ou menos na minha conta, uns 8 minutos para falar de cada um deles. Então, eu vou tentar fazer isso, para falar dos 7 privilégios que nós podemos extrair desse texto. Eu fiz isso porque eu achei muito prático para você anotar, aprender e sair daqui um pouco mais consciente de quem você é como filho e filha de Deus. Porque você foi adotado por um bom pai. Nós falamos ontem aqui, né? Infelizmente não pude estar, mas nós tivemos o nosso tempo para falar sobre adoção. E é muito pertinente, né? Estamos agora falando sobre a nossa adoção. Muito importante nós olharmos para esse texto e percebermos, sermos gratos. Deus, obrigado porque você nos adotou. Você nos fez ser parte da sua família. E a primeira, então, característica dos privilégios, ou aí da graça que é ser filho de Deus, é a orientação. Versículo 14 diz, leia comigo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiar, orientação.
é o primeiro privilégio que nós temos como filhos de Deus. Nós somos guiados, nós somos orientados pelo Espírito de Deus. Sabe o que Paulo tem em mente aqui? Paulo tem em mente aqui o povo de Israel, que era o grande filho adotado por Deus. O povo de Israel era esse filho, e é esse filho de Deus que foi guiado. A adoção de Israel, a sua jornada aqui está na mente de Paulo. Deus então guiou o povo de Israel pelo Êxodo, através do deserto, por toda a história. E ele quer falar agora, vocês também, não só Israel, vocês também agora podem ser adotados. E foram, se é que entregaram e foram alcançados pela graça, entregaram a sua vida ao Senhor, agora vocês também então são parte disso, são adotados. Deus também quer guiar você, filho de Deus. Deus também quer orientar você. O novo estilo de vida do crente agora, daquele que nasceu de novo, não é mais guiado pela carne, mas é guiado pelo Espírito Santo. Não o nosso espírito, mas o Espírito Santo. Então, nós agora somos guiados e orientados não mais pela carne, mas sim pelo Espírito. Irmãos, os cristãos, eles não são guiados por impressões ou por sugestões intelectuais. Nada disso deveria guiar a sua vida no seu dia a dia. Nada disso deveria direcionar a sua tomada de decisões para a vida diária. A Escritura jamais ensina que nós deveríamos buscar, por nossa própria intuição, tomar decisões. Você concorda comigo? Nós deveríamos sempre buscar a orientação do Espírito. E sabendo que Ele habita em nós e que Ele nos deu Sua palavra, então sermos guiados pelo Espírito de Deus. É verdade, Deus orquestra, Ele é como um grande maestro, Ele orquestra todas as circunstâncias e nos guia através delas. Ele é o grande maestro das circunstâncias da nossa vida, meus irmãos. E essa é uma das formas de Deus nos guiar, por meio das circunstâncias também. Mas eu quero destacar duas coisas aqui, que também são meios de Deus nos guiar. A primeira delas é o que nós fazemos toda vez que oramos após ler a Bíblia no domingo. Pedimos por iluminação. A iluminação é uma forma de Deus nos guiar. Iluminação do quê? Das Escrituras. Quando você vai para a Bíblia, e mais uma vez, muito pertinente o que lemos no Catecismo Nova Cidade hoje, que nós precisamos buscar por iluminação em oração quando vamos às Escrituras. Então não é meramente a palavra de Deus, por si só como um livro, mas é esse livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, agora iluminado pelo Espírito através das Escrituras, podemos então perceber essas verdades se tornando vida para nós, se tornando prática para mim e para a sua vida. Então a iluminação, ela funciona para tornar as verdades das Escrituras compreensíveis e práticas, o Senhor iluminar os nossos olhos e perceber, agora sim eu entendi por que eu sou um filho de Deus e quais são os privilégios de ser um filho de Deus. Nossa, nunca tinha pensado nisso. O Espírito te trouxe iluminação. Te fez olhar para a Bíblia com um sentido que fez sentido. Com um olhar que você pôde agora ver, isso é para mim. Alguém já teve essa impressão em algum momento que leu as Escrituras? Isso é a iluminação do Espírito. Quando você já passou por aquele texto 1000 vezes, mas agora você fala, nossa, parece que virou lâmpada para os meus pés. Parece que virou luz para o meu caminho. Que maravilhoso é isso, não é verdade? A palavra de Deus é para isso, meus irmãos. Nós não estamos fazendo uma leitura bíblica 365 para você dar check no seu livrinho, na sua lista. Não, nós estamos lendo a Bíblia diariamente para buscar iluminação, para buscar entendimento e prática para as nossas vidas. Então, a iluminação é a forma de Deus pegar as verdades infinitas e muito maiores do que nós mesmos e fazer elas compreensíveis e práticas para seres humanos finitos e pecaminosos como eu e você. Para isso o Espírito nos ilumina. E também, em segundo lugar, gera então santificação, através da capacidade de agora poder praticar as verdades das Escrituras, de poder obedecer o que ele nos mostra e ensina pela palavra. Então, iluminação e santificação são as formas que Deus orienta a nossa vida. Duas formas, pelo menos. Meus irmãos, é isso que um filho de Deus tem acesso pelo Espírito. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus, irmãos.
E a cada uma dessas evidências, desses privilégios dos filhos de Deus, eu quero trazer uma evidência, então. Um privilégio e uma evidência. A primeira evidência, então, se o privilégio é orientação, a evidência é a liderança do Espírito nos confere a certeza de que Deus nos adotou. O Espírito liderando, orientando a sua vida é certeza. Deus te adotou. Você é filho de Deus. Você foi adotado. Não tenha mais dúvidas disso. O Espírito te guia. Por quê? Aqueles a quem o Pai adotou, o Espírito guia. É que Paulo está falando. Então a primeira evidência é essa. E o nosso segundo privilégio, então, é confiança. Versículos 15 e 16, então, dizem, a primeira parte do 15 fala assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o texto está falando que nós já fomos justificados, livres da condenação. Paulo falou isso anteriormente. Somos filhos. Graças a Deus, não somos mais escravos. Somos filhos. Então agora não mais precisamos viver com medo. Não precisamos mais temer, porque um filho não teme mais. Ele tem o temor de obedecer o seu pai, mas ele não tem mais medo. Max Lucado, em um dos livros dele, ele fala sobre essa experiência com Deus, que às vezes nós, com o nosso pai, nós lidamos como se, no meio de uma tempestade, está acontecendo tudo aquilo, e a criança, o filho, está com medo, e chega ao pai, pai, eu estou com medo. E aí o pai fala, não, fica tranquilo, eu estou com você. E aí passa mais um tempo, e pai, eu estou com medo. Filho, eu já falei, eu estou contigo, a gente está tranquilo aqui. E mais uma vez, daqui a pouco, não, pai, eu estou com muito medo. O que gera num pai que não tem a confiança do seu filho? Frustração. Ele fica, puxa, que pena, eu não consigo mostrar que eu cuido do meu filho. E assim a gente lida com Deus muitas vezes. Embora tendo um pai, um bom pai, que não nos trata como escravos, nós ficamos desconfiando que uma hora ele vai dar uma chibatada na gente. Por quê? Porque nós temos a memória da nossa escravidão do pecado. Então nós achamos que uma hora, não, ele vai mandar a gente para fora dessa casa para ficar lá na tempestade e levar um raio na cabeça. Sendo que Deus é um bom pai e Ele está cuidando dos seus filhos. Deus é um bom pai. Não tenha mais espírito de medo, de atemorização. Não tenha mais medo, meu irmão, da morte. Quantos cristãos têm medo da morte? Eu vi o pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros falando sobre ele ter achado um câncer que agora ele vai ter que lidar, não sei se alguém viu isso, e ele falando, mas está tudo bem, está tranquilo, a igreja vai seguir, se eu for curado vai ser para a glória de Deus, se não, também está tudo certo. Eu já formei minha família, eu já pastoreei aqui a igreja, e se for minha hora, tranquilo, vamos seguir aí, irmãos. Não precisa chorar por causa de mim, vai dar tudo certo. Se for aqui, se eu for para estar com o Senhor. E nós crentes, às vezes, temos medo da morte, temos medo, meu Deus, e se isso acontecer? E se... Não tenha mais medo, você é filho de Deus aqui e mais ainda experimentará isso na eternidade. Então, não há mais medo. Versículo 16 também continua dizendo, nessa mesma ideia da confiança. O próprio Espírito, o que o Espírito faz? Ele, diga comigo, confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a confiança ela é confirmada pelo Espírito de Deus ao nosso Espírito. O somos filhos. É um testemunho conjunto do Espírito Santo que habita em nós com o nosso Espírito. Olha o que Paulo está falando aqui, meu irmão. Preste atenção. Ele está falando que a filiação, a nossa adoção, afeta a parte mais profunda e íntima do nosso ser, meus irmãos. O nosso espírito é afetado. Afeta a parte mais íntima, mais profunda do teu ser. O teu espírito. É uma realidade valiosa que é produzida pelo Pai. Mas é também uma consciência gerada em nós. Nós precisamos ter consciência. E essa consciência é produzida pelo Espírito. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. É uma realidade valiosa. Mas é uma consciência que o Espírito também desenvolve e nos lembra, dia após dia, confirma-nos. Você é filho de Deus. Não há algo místico,
mas algo real, demonstrado também pelo fruto do Espírito, que nasce através disso, a partir dessa relação com o Espírito. Irmãos, quando nós nos esquecemos do Evangelho, de quem somos, de que somos filhos, nós voltamos a pensar como escravos. Nós precisamos nos lembrar e pregar o Evangelho todos os dias para as nossas próprias vidas, para os nossas mentes, nossos corações, nossas afeições. Porque senão nós vamos viver como escravos. E Paulo está falando, não viva mais atemorizado como escravo, você é filho de Deus, meu irmão. Você é filha de Deus. Você tem essa certeza. Ele te guia, te orienta, e ele também te dá confiança, certeza. E a evidência desse ponto, então, é que um filho de Deus tem confiança no Evangelho e não teme o futuro. Um filho de Deus tem confiança no Evangelho. Ele sabe que o Evangelho não é o ABC, é o A a Z da vida dele. E ele não tem medo do amanhã, ele não tem medo da morte. Essa é a evidência de um filho de Deus que sabe que tem os privilégios de orientação do Espírito e também de agora confiar, ter certeza de que é filho de Deus. Então, 2 privilégios até agora. Falamos sobre a primeira delas, então, sendo a orientação, a segunda, a confiança, e a terceira agora, a intimidade. Então, versículo 15b vai dizer, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Ou, como você já deve saber, qual seria a tradução melhor para o português brasileiro? Paizinho, papai. Intimidade é o terceiro privilégio dos filhos de Deus. Não mais medo ao nos aproximarmos de Deus, mas sabendo que temos um papai, um paizinho, um Abba, que podemos nos aproximar dele assim, ir a ele sem hesitação. O filho não corre para o pai pensando, será que ele vai me abraçar? Será que ele vai me receber? Não, ele só corre. Ele só vai. Inclusive quando ele faz o que é errado. Ele vai um pouco mais envergonhado, mas ele sabe que quem vai socorrer ele daquilo que ele aprontou é o papai. O Abba. E sem hesitação. A conotação de Paulo aqui é ternura, é dependência, é um relacionamento livre de medo e ansiedade. Eu não tenho ansiedade para falar com o meu pai. Eu não fico preocupado para falar com o meu pai. Não é o Abba, meus irmãos, não é só uma expressão da boca, só papai, uma palavra bonitinha, legal de falar, mas é uma afeição do coração. Quando nós falamos papai, quando nós clamamos ao Abba, é uma afeição do nosso coração, é uma possibilidade real que o Espírito nos dá. Nós somos amados, meus irmãos, por causa do amado. Nós somos amados por causa do amado com A maiúsculo. E ele faz com que nós possamos nos aproximar do nosso Pai, nosso Abba. Como está a sua vida íntima com Deus? Como está a sua vida pessoal com Deus? Como está a sua vida de devoção com o seu papai? Sabe, depois que a gente fica adulto, a gente não fala mais tanto com os nossos pais, né? A gente tem que lembrar intencionalmente de fazer isso. Ontem eu estava lembrando disso. Eu falei, amanhã é domingo, eu vou achar um tempo e vou ligar para o meu pai. Faça isso. Se seus pais não estão perto de você, liga para o seu pai. Quem é pai aí de filho adulto que gosta de receber ligação do seu filho? Vai, pode levantar a mão, sem medo. Não é bom? Vou falar para o Chiquito ligar para você. A gente esquece do nosso pai depois que a gente tem uma vida atarefada. A gente esquece do nosso Abba, ele continua sendo nosso paizinho. Mas isso vai depender da sua relação com seu pai, eu sei, e esse é um papo muito longo, mas se você é um filho de Deus, você tem acesso ao Abba, ao papai. Você tem acesso ao seu paizinho, usufrua da sua relação com o seu pai. Não deixe as outras coisas serem prioridade na sua vida. Deixe essa relação pessoal com o Abba ser prioridade na sua vida.
Então, intimidade é o terceiro privilégio, e a evidência que a intimidade nos mostra é que nós acessamos a Deus sem medo, sem mérito próprio ou condições, pois somos aceitáveis no amado. Acessamos a Deus sem medo, mérito próprio ou condições, pois somos aceitáveis no amado. O que te torna aceitável diante do Pai não é o que você faz. Não tem um culto específico ou canções que cantemos que nos tornem aceitáveis. Não tem um jeito de oferecer adoração a Deus ou viver uma vida que nos torne mais ou menos aceitáveis diante de Deus, meus irmãos. O que nos torna aceitáveis diante do amado é o amado. O que nos torna aceitáveis diante do Pai é o Filho. Irmãos, não vai chegar um dia na sua vida que Cristo vai te amar mais do que hoje. Não vai chegar um momento da sua vida em que você vai desfrutar de mais íntima possibilidade de comunhão do que o dia chamado hoje. Efésios, Paulo vai nos falar que nós somos aceitáveis no amado. Efésios 1:6. Você é aceitável por causa do Filho de Deus, e isso te permite experimentar do privilégio chamado intimidade com o Pai. Intimidade com Deus. Nosso quarto privilégio é, então, herança. Versículos 17 e 18. Olha só que interessante, eu falei no início e eu vou falar um pouco mais agora, mas antes da gente entrar no quarto, a gente está falando aqui de 7 coisas. Esse é o do meio, esse é o 4. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que a gente falou até agora tem a ver com a nossa vida de hoje, do já. Afeta a nossa vida agora mesmo. Então, a primeira coisa, orientação, afeta a sua vida hoje. Confiança, afeta a sua vida hoje. Intimidade, afeta a sua vida hoje. A herança, nós vamos perceber que ela tem a ver com o agora e com o futuro. Com o já, mas com o ainda não. E as próximas 3, depois desse privilégio, vão falar da nossa expectativa futura também. Mas a herança, ela é a que está nesse meio. Veja só o que Paulo diz nos versículos 17 e 18. O 17 ele fala assim: e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele nós sofremos, para que com Ele sejamos glorificados. Então, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. A herança está no já e no ainda não, está no meio. É um dos privilégios experimentados agora, mas que será pleno no futuro. Receberemos a nossa herança. Então há benefícios atuais e benefícios futuros nessa nossa herança. Nós temos, preste atenção, irmãos, o cristão, ele tem necessariamente uma natureza incompleta. A natureza do cristão é necessariamente incompleta. Porque não é plena nessa era. Mas já usufruímos da nossa herança hoje. A cruz nos mostra o que o Evangelho pede. O Evangelho pede envolvimento com a cruz de Cristo. A cruz nos mostra o que o Evangelho pede. A coroa vai nos mostrar o que o Evangelho promete. Aquilo que o Evangelho nos entrega no futuro. A glória de Deus que usufruiremos. Mas nós não podemos esquecer da cruz. Irmãos, o Evangelho, ele significa força para enfrentar as provações e não para fugir delas. Então, grande parte da sua herança no já é sofrimento. A cruz nos garante sofrimento. Sofreremos com Cristo, por causa de Cristo. É uma promessa, é uma herança para agora. Mas o Evangelho vai nos prover, então, força para enfrentar isso. Para enfrentar as provações, não para fugir delas. Não para repreendê-las em nome de Jesus e mandar embora toda a provação. Não, você precisa passar por elas. Cristo passou por elas, verdade que passou em nosso lugar, em muitos sentidos, né? E no sentido pleno do pecado, especificamente falando, mas o Senhor Jesus, que passou por tudo isso, prometeu que nós teríamos aflições nesse mundo. Se você é um crente agora, você fala, amém, eu recebo. Né? Porque o Senhor falou, vocês vão passar por aflições. Então nós herdaremos 3 coisas: eterna redenção.
Já experimentamos a nossa redenção agora. Aqueles que são filhos de Deus são redimidos. Mas eles eternamente serão livres do pecado. Eles vão viver uma eternidade. Chegará o dia em que nunca mais pecarão. Agora eles podem já não pecar mais. Deveriam mais não pecar do que pecar. Mas ainda pecam. Mas chegará o dia que essa redenção será completada. E então, a primeira herança que nós recebemos de filhos de Deus é eterna redenção, meus irmãos. A segunda herança que nós recebemos é o próprio Deus. Você recebe o próprio Deus, os filhos de Deus recebem o próprio Deus. Como que isso acontece? A herança tem a ver com nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. Quando nos tornamos semelhantes a Cristo, estamos recebendo do próprio Deus, meus irmãos. Olha que maravilhoso isso, você já parou para pensar nisso? Parte da sua herança não é só a eterna redenção, é receber o próprio Deus. Toda vez que você consegue fazer alguma coisa boa nessa terra, é porque Cristo está se manifestando em você. E você está recebendo uma herança. Deus é em você. Que herança maravilhosa. Cada história boa, cada ato bom da humanidade é a herança de Deus. É Deus se dando. É Deus se entregando. Então, eterna redenção é herança. O próprio Deus é herança. E tudo mais no universo, como veremos daqui a pouco, Paulo falando. Novos céus e nova terra são também nossa herança. Já e ainda não. Herdeiros e co-herdeiros. O que Paulo está afirmando é que tudo aquilo que Cristo recebeu, nós também recebemos, receberemos. Co-herdeiros. O Pai nos dá pelo Filho tudo aquilo que Ele deu ao seu Filho mais velho, ao seu unigênito, que se torna primogênito, que compartilha a sua herança conosco, inclusive o sofrimento. Então, antes que você se empolgue e fale, o sofrimento. 18 diz, ainda sobre a herança, porque para mim, de uma coisa eu tenho certeza, Paulo está falando. King James vai falar, para mim é inquestionável que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Para mim, tenho por certo, se tem uma certeza é que as aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Meus irmãos, perseguições por causa do nome de Cristo, sim, isso é sofrer com Cristo, mas ao mesmo tempo todo tipo de sofrimento que nós enfrentamos, a sua unha encravada, é sofrer com Cristo, porque é condição da queda. Todo tipo de sofrimento. Sim, Paulo tem a ênfase aqui também dos sofrimentos por causa do Evangelho, especialmente, mas num outro aspecto, todo tipo de sofrimento, toda dor de cabeça que você tem, toda enxaqueca que você tem, é participar dos sofrimentos de Cristo também, porque Ele se submeteu a viver essa vida aqui na terra também. Sofrimentos desse mundo são a rebelião desse mundo contra Deus. E nós estamos unidos com Cristo nesses sofrimentos também. Então, tudo o que você sofre nessa vida, claro que algumas delas não são só consequência da queda do início, são consequência dos seus pecados diários. O que tem a ver com a queda do início. E te tornam responsáveis pelo sofrimento. Irmãos, parafraseando Karl Barth no comentário de Romanos, ele fala algo mais ou menos assim: desviar da dor é se desviar de Cristo. Desviar da dor é se desviar de Cristo. Na dor, nós encontramos Cristo. Se você está desviando da dor, você está desviando de Cristo. Você está deixando da oportunidade de poder ver Cristo na dor. De poder ser transformado à imagem e semelhança dele. De poder sofrer com ele. De trazer Cristo, como se ele já não estivesse com você, mas a sua consciência de Cristo. Não desvie da dor. Não desvie de Cristo. Na dor você encontrará Ele. Lutero diz o seguinte, ele fala, assim, pois, queres ser co-herdeiro do Senhor Jesus Cristo?
ser seu irmão e ser igual a ele, mas não queres sofrer com ele. Então ele certamente no dia novíssimo não te reconhecerá nem como cooperador, nem como irmão, mas te perguntará: onde tens a tua coroa de espinhos, a tua cruz, os teus cravos e o teu opróbrio? Se fosse motivo de horror para todo mundo, conforme ele próprio e todos os seus membros ou seguidores o são, desde o princípio do mundo. Se não puderes exibir estas coisas, também ele não poderá tomar-te por seu irmão. Lutero está falando aqui da importância do sofrimento, de nos entregarmos, de aproveitarmos o sofrimento, de usufruirmos do sofrimento. Uma coisa está condicionada à outra. Se queremos experimentar a glória, é porque estamos experimentando o sofrimento. A prova da glória final do cristão é o seu sofrimento nessa era, no já. As coisas estão conectadas, de acordo com Paulo. Irmãos, a glória final que os cristãos vão receber, Paulo está dizendo que essa glória final ela é tão extraordinária que, comparada a essa glória, os sofrimentos do tempo presente se tornam insignificantes. Essa é a esperança que Paulo está aqui plantando em nosso coração pelo Evangelho, que ainda que nós soframos, a glória final que receberemos é tão extraordinária que, comparada a essa glória, uma coisa eu tenho certeza. Comparado a esse sofrimento, uma coisa eu tenho certeza: a glória de Deus é infinitamente maior. A glória de Deus suprime todo o sofrimento. Ela é tão mais pesada que, como Paulo mesmo diz, que torna a leve e momentânea tribulação. Deixa tão leve o que nós vivemos aqui, porque há a expectativa da glória de Deus. E a evidência, então, da herança desse ponto é: seguir a Cristo no sofrimento é um sinal de que você é filho de Deus. Se você toma a sua cruz e segue a Cristo, você é um filho de Deus. Se você consegue enfrentar os sofrimentos dessa vida como um filho de Deus, você é esse filho de Deus. Sofrer com Cristo nos mostra: somos filhos de Deus. O nosso quinto privilégio, então, é expectativa. Expectativa. Versículos 19 e 20 vão falar dessa expectativa. Um privilégio agora falando do futuro, olhando para frente. Expectativa. Versículo 19 diz: a ardente o quê? Expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui, a criação é personificada. Ela é feita como um tipo de pessoa que está sofrendo um desejo intenso, como alguém que anseia por ver a salvação. Porque a criação, de certa forma, está olhando para nós e falando assim: eles experimentaram uma coisa maravilhosa, quando nós vamos experimentar? É mais ou menos isso. Quando que isso vai afetar tudo o que esse povo está experimentando, de certa forma, agora já? Então aquilo que começou nos filhos de Deus, que também precisa ser concluída nos filhos de Deus, é o que a criação toda aqui, personificada por Paulo, olha e fala: eu desejo isso, eu anseio, eu não vejo a hora. E essa expectativa também deve tomar a nós, como nós veremos no texto, essa ardente expectativa, irmãos, preste atenção, ela sugere uma imagem de alguém esticando o seu pescoço para ver aquilo que está vindo, sabe? Tipo assim. Isso é expectativa. Tipo assim, você dá aquela esticada. É essa a imagem de Paulo aqui. Toda a criação está com o pescoço esticado, olhando para ver quando que isso que já foi derramado sobre esse povo vai tomar toda a terra. Quando que isso que foi tomado, já derramado para esse povo, vai tomar eles por completo e vai mudar o universo. É isso que Paulo está falando aqui. A criação anseia, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Paulo está falando no 20, porque a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Ela está sujeita à vaidade, à futilidade. A criação se tornou fútil, desabilitada de alcançar um propósito, desabilitada de alcançar o seu fim ou o seu propósito. Faz isso em partes, mas não consegue fazer plenamente. Os espinhos e abrolhos que nasceram no jardim estão até hoje aí.
fazendo com que as colheitas não sejam tão bem sucedidas como deveriam, fazendo com que aquilo que é esperado em plenitude não seja alcançado, porque a futilidade alcançou, a vaidade alcançou a criação. Então essa sensação de ser incompleto que a criação tem e que eu e você também temos, porque ainda não estamos plenamente no Senhor, ainda não recebemos nossa herança plena, nossa adoção plena. Você já teve essa sensação de incompleto, de frustração, de acordar, falar, puxa, está faltando algo? Faz parte da nossa vida isso também. A criação toda está, poderíamos dizer, num estado de frustração. Calvino vai dizer, não há um só elemento, uma partícula sequer do mundo que, conscientizada pelo lamento presente, não alimente a esperança da ressurreição. Não há um elemento, uma partícula sequer do mundo que, conscientizado pelo lamento presente, não alimente a esperança da ressurreição. Ele está falando que a consciência do lamento que a gente vive, toda a criação, não tem nada na terra que não olhe e fala, eu não vejo a hora da ressurreição dos filhos de Deus. Eu não vejo a hora desse povo ressuscitar e com ele toda a criação ser ressuscitada novamente. Irmãos, a própria condição da criação está fazendo isso, gerando expectativa. Esticando o pescoço para ver aquilo que está vindo. Olhando para frente com grande anseio, com grande desejo. Eu não vejo a hora disso acontecer. Então a evidência da expectativa, que é um dos privilégios, é esta, que um filho de Deus não é pessimista fatalista, nem otimista triunfalista demais em relação a esse mundo. Como então nós devemos viver? Qual é a evidência prática que nós devemos demonstrar? Sermos filhos de Deus, não pessimistas fatalistas, não do tipo, o mundo vai acabar mesmo, vai destruir tudo, vai dar tudo ruim, vamos mais é jogar plástico no rio, vamos mais é jogar sacolas tudo em qualquer lugar, que vai dar tudo errado mesmo. Irmão, tem muito cristão que faz isso, gente. Você é um pessimista extremo, não interessa, eu não vou votar em ninguém, porque só vai piorar mesmo, eu não vou fazer nada, não adianta, o que adianta? Um papelzinho de bala jogado fora do vidro do carro não muda nada. Não seja essa pessoa, meu irmão. Isso não é evidência de um filho de Deus que olha para a criação, valoriza ela e sabe que ela vai ser redimida. Mas também não seja o cara que acha que vai transformar o mundo, o famoso abraçador de árvores. Não adianta. Não tem uma coisa que a gente vai fazer que vai redimir e Jesus vai voltar e já está tudo prontinho, tipo irmãos à obra, né? Reformamos tua casa, tá aqui a chave, Jesus, pode vir morar. Já ajeitamos tudo. Na verdade, nem precisava muito você ter vindo, né? Porque já fizemos tudo mesmo. Meio que parece que vira isso. Irmãos, não seja tomado por um pessimismo fatalista e não seja tomado por um otimismo triunfalista. É assim que o cristão vive. Ele vive fazendo tudo que está ao seu alcance agora, na consciência de que um dia ele será redimido plenamente e com a redenção dele, e Cristo vindo reinar, todas as coisas serão redimidas. Mas enquanto isso, ele vive para a glória de Deus. Ele cuida da criação. Ele trabalha para o bem comum. Ele olha para o próximo. Vou falar para vocês, tem hora que às vezes a gente vem aqui durante a semana, pastor abrindo o coração, né? A gente vem aqui na quarta-feira e a gente olha esse lugar num estado deplorável, assim. A gente olha e fala, cara, as pessoas não tiveram a capacidade de pegar o seu copinho de plástico e levar no lixo. Bota no bolso, irmão. Não tem lixo? Bota no bolso. Deixar um monte de coisa jogada. Irmãos, isso não é sinal de nova criação. Isso não é evidência de um filho de Deus. Olhe para as pequenas coisas da sua vida. Se você viu alguma coisa bagunçada, arruma. Ah, mas não é o meu ministério. Mas o que é o teu ministério, então, se não é dar ordem ao caos? Ah, isso aí é com outro irmão. Irmãos, eu tenho certeza que se você faz isso aqui, você faz isso nos seus dias, todos os dias da sua vida, você faz isso no seu trabalho, você não organiza a sua vida, você não limpa
não mantém ordem. Nós vamos manter ordem, vamos aprender a manter ordem, a limpar, a organizar. Se eu vejo uma coisa caída, eu ajunto, eu organizo. É assim que a gente vive. Não é, deixa que alguém vai vir e vai arrumar. Não seja pessimista extremo, nem otimista extremo. Amém? Amém. Glória a Deus. Nosso penúltimo privilégio, então, aqui é a esperança. A esperança, meus irmãos. Então, até agora, podemos perceber aqui alguns grandes privilégios, grandes coisas. A primeira delas que o Espírito nos dá para hoje ainda é, diga comigo, orientação. A segunda, confiança. A terceira, intimidade. A quarta, herança. A quinta, expectativa. E a sexta, esperança. A esperança é plantada no coração do homem por meio do Espírito. Versículo 21 a 24 vão nos mostrar isso. A esperança, Paulo então diz, na esperança, a criação está toda numa grande expectativa. Por quê? Eles estão na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eles querem, a criação quer experimentar a liberdade da glória dos filhos de Deus, é o que Paulo está falando aqui. Então está nessa esperança. Irmãos, não sei se vocês já pararam para pensar, mas a esperança, ela é plantada no coração do homem logo após a queda. Logo após a queda. Nós vemos em Gênesis 3, ainda no Éden, ali, naquele cenário todo da queda, nós percebemos ali o primeiro sinal de esperança. Os teólogos vão chamar isso de proto-evangelho. Diga comigo, proto-evangelho. O protótipo do evangelho, a primeira ideia do evangelho plantada no coração do homem, gerando essa esperança. Já naquele momento, olha que maravilhoso, irmãos, eu nunca tinha parado para pensar nisso ontem, eu estava falando com a Jaque, meu Deus, a promessa foi feita junto com a maldição. Deus, ele dá uma maldição por causa da queda, e ele fala como seria a vida a partir dali, mas junto com isso, nesse ambiente, ele entrega uma promessa para nós. Nesse contexto, a promessa é feita junto com a maldição. Nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Um decreto dado num contexto de esperança. Vocês vão sofrer por causa disso, mas vai chegar um que pisará a cabeça da serpente. Promessa feita junto nesse contexto de maldição. Decreto no contexto de esperança. Na esperança. E é essa esperança que vem alimentando a criação desde esse momento. Eles olham, a criação inteira olha para esse momento. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia. E o dia chegou. Ele pisou. E aí eles ficam... Mas vai chegar o dia que agora todas essas pessoas que creem nesse Filho de Deus que pisou a cabeça da serpente vão ressuscitar e a glória dos filhos de Deus vai afetar toda a ordem criada. É isso que Paulo está ensinando aqui. Essa esperança, um decreto dado. E o versículo 22, então, continua dizendo... 22. Por quê? Sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação a um só tempo geme e suporta angústias. Um dia, meus irmãos, Deus vai renovar e restaurar todas as coisas. E a criação está esticando o pescoço para ver isso. Tudo espera isso. Não tem hora que você já olhou para o seu cachorrinho e falou, parece que ele está esperando alguma coisa? Tipo assim, você olhou para uma planta, assim, para as coisas e fala, cara, parece que está... faltando alguma coisa, né? Tem uma expectativa na criação. E a expectativa é essa, de que um dia Deus vai renovar e restaurar não apenas as nossas almas e também os nossos corpos, mas todo o cosmos será restaurado. Tudo vai ser corrigido. Tudo vai ser colocado em ordem. O Éden será restaurado e essa terra será aquilo que ela sempre foi criada para ser. Ela vai se tornar aquilo que ela foi criada para ser. Então nós percebemos que essa restauração tem a ver com manifestar algo que já é verdade, mas também uma experiência de algo muito novo, algo extremamente glorioso e novo para todos nós. Essa é a nossa expectativa futura.
uma realidade daquilo que já é, mas numa nova perspectiva que nós jamais experimentamos. Ela será libertada, Paulo está falando. Se tornará instantaneamente muito mais bela, muito mais produtiva, muito mais tranquila de se viver do que nós jamais poderíamos imaginar, meus irmãos. Essa vai ser a terra restaurada. E nós precisamos, então, olhar para isso tudo nesse coração que falamos anteriormente, com grande expectativa, mas, ao mesmo tempo, cuidando daquilo que temos, sendo bons mordomos. Necessidade de valorizar esse mundo. No calendário cristão, nós estamos na estação da criação agora. Logo entraremos no advento daqui a um tempo. Mas a estação da criação fala de olhar para as coisas criadas, de olharmos para tudo que Deus fez, cantarmos sobre isso, cuidarmos bem disso, na expectativa de que, ainda que seja falho, ainda que estamos em um momento difícil de grande tensão na criação, um dia essa terra vai ser e experimentar tudo aquilo que ela foi criada para ser no propósito inicial. As nações vão derramar das suas riquezas diante de Deus, daquilo que fizeram e desenvolveram. E o versículo 23, então, continua dizendo sobre a esperança. E não somente ela, então, não somente a criação, mas também quem? Nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Paulo está falando, nós também gememos, não só a criação. A expectativa e a esperança não são só da criação, da natureza, daquilo que é sub-humano, mas também dos seres humanos. Nós também gememos, nós estamos entre o já e o ainda não. Quantas vezes você ouviu isso? E quem nos conduz entre o já e o ainda não, irmãos? O Espírito Santo. Ele é essa conexão entre o já e ainda não. É nele que vivemos esses privilégios e essas expectativas todas. Vivemos e gememos, não gemidos vocais, mas suspiros interiores. Não ansiedade, mas anseio pelo fim desse estado de fraqueza em que nós vivemos. Paulo está usando aqui a analogia dos primeiros frutos. Alguém já viu o primeiro fruto de uma árvore? Alguém já percebeu isso? Eu lembro de uma vez que eu estava lá no Nordeste, aí a gente estava andando, e aí era em Pernambuco, e eu vi um cajueiro, mas ele só tinha um caju. E eu fui lá e colhi aquele único caju que tinha, né? Porque eu nunca tinha visto um caju na vida. E aí eu entendi que aquele caju era o primeiro fruto daquela árvore. Era a promessa de que aquela árvore ia dar frutos. Você está entendendo o que Paulo está falando? Ele está falando da primícia, dos primeiros frutos, da esperança da colheita. De olhar para um primeiro pequeno fruto ali que parece não ser grande coisa em relação àquela árvore, mas que é uma certeza. Essa árvore é frutífera e ela está produzindo, ela está saudável, e ela vai se encher de frutos. É isso que Paulo está falando. Vocês são a primícia. O fruto que o Espírito produz em nós agora nos dá expectativa. A gente olha e fala, vai ser assim tão bom quanto está sendo nesse pequeno momento da minha vida agora, no meio dessa tribulação toda. Vai ser assim tão bom como um domingo de manhã. Vai ser tão bom como esse momento sublime de experimentar um pouquinho do que é a graça de Deus na nossa vida. Vocês são o primeiro fruto. A condição atual da criação, irmãos, não é uma condição final. O que nós vemos agora não é o final de tudo. Paulo está falando que nossa salvação ela já começou, nós temos o Espírito como penhor, garantia. A nova geração não sabe o que é penhor, né? Você sabe quando você vai empenhorar alguma coisa, você tem um penhor, você precisa deixar algo de garantia para pegar um valor, ou você pode penhorar uma casa num financiamento, você tem que dar uma garantia. E o que Paulo está falando é que o Espírito é essa garantia. Nós, com essa certeza de que o Espírito habita em nós, temos essa certeza, essa garantia. Você já tem um penhor, você já tem um presente inicial, e isso só será consumado no futuro, na nossa ressurreição. Por isso nós estamos entre esse já e ainda não, em que já experimentamos as glórias da redenção na cruz.
Mas de certa forma ainda estamos ali, talvez em um tipo de túmulo em que um dia breve experimentaremos a ressurreição. Será consumado no futuro. O Espírito Santo é a garantia divina. Deus vai concluir. E não só nós temos essa garantia. Toda a criação olha para essa garantia de que Deus vai concluir a sua obra. Por isso nós gememos. Você está entendendo? Gemer aqui não é necessariamente gemer porque eu não aguento mais, Deus vem me tirar. Não, você geme porque você já experimentou uma coisa boa e você quer que a sua vida inteira seja isso. É isso, Maranata. Não é porque eu não aguento mais, Deus, esse sofrimento está difícil, me arranca logo dessa terra. Hoje eu acordei com vontade de morrer. Não, irmão, não é isso. É um gemer porque você já experimentou algo. E esse algo não vai te deixar mais agora tranquilo, você vai ficar inquieto até que isso se manifeste plenamente em você e em toda a criação. É o Espírito que te dá essa sensação de gemer, porque nós já recebemos a primeira prestação e agora a gente quer o depósito completo. É esse tipo de expectativa, não é de fuga, é de plenitude, de desejo por Senhor, me transforma a tua imagem e semelhança de uma vez, eu quero estar contigo. Como Paulo orava. Se eu for, vai ser muito melhor, eu vou experimentar a plenitude, a graça, mas enquanto eu estou aqui, eu ainda vou trabalhar nessa terra para o bem dos meus irmãos, da igreja de Cristo, e viver nessa tensão do eu não quero fugir, eu não quero ir embora, eu não quero sair daqui, eu não aguento mais, esse lance todo não, é porque você experimentou o Espírito de Deus habitando em você, meu irmão. E se você é um cristão nascido de novo, você tem o Espírito. Se ainda resta dúvida em você, meu irmão, o Espírito Santo habita em todo cristão, orienta ele, guia ele, dá a possibilidade de intimidade, dá confiança para chamar, para clamar, Abba Pai, dá expectativa, dá esperança, dá herança. Irmãos, a vida do cristão é labuta. O que é labutar? Você conhece o conceito da palavra labutar? O dicionário diz que é trabalho árduo e penoso, lida, canseira. Labuta. Sofrimento e tristeza decorrente de como as coisas são. É uma labuta. Mas é uma labuta cheia de expectativa. Porque você já experimentou uma coisa que é mais do que dessa vida. Ela é além dessa vida. Ela é de esticar o pescoço. Ela não é de olhar para baixo, ela é de olhar para cima. Na labuta. No meio da labuta. Não viver frustrado, não desapontado, mas com entusiasmo e com paciência. Calma. Tenha paciência. Irmãos, o sofrimento não é a palavra final. A labuta não é a palavra final, mas nós precisamos labutar. Nós precisamos viver com o pescoço esticado, olhando para frente. Olhando para aquilo que está garantido, porque o penhor nos garante. O primeiro depósito que já recebemos nos garante. É isso que é filiação, meus irmãos. E aqui você pode fazer esse paralelo que parece que Paulo está nos chamando a olhar com a morte de Cristo também. Porque somente na morte de Cristo, anota aí depois, se você ficar em dúvida, Romanos 1,4, Paulo vai falar que no momento da ressurreição é que Deus se torna o Filho de Deus em poder. Romanos 1,4 vai falar isso. Então tem um paralelo aqui de que Cristo se torna plenamente aquilo que a história da redenção criou na nossa vida, na nossa era, no nosso tempo, espaço. Plenamente Cristo se torna o poder de Deus, o Deus em poder, pela ressurreição. Paulo vai falar, Romanos 1, capítulo 4. Abre aí, dá uma olhada na sua Bíblia. Vai lá, vai até o capítulo 1. Quer ver? Capítulo 1, versículo 4. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, como? Pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo a santidade, pela ressurreição dos mortos. E é isso que nós experimentaremos. Então, há uma plenitude na nossa ressurreição. O sofrimento não é a palavra final. A ressurreição é a palavra final. Isso nos leva ao versículo 24. Ao 24. Porque na esperança fomos salvos.
Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Na esperança fomos salvos. Irmãos, esperança que tem dois sentidos. Um sentido objetivo, aquilo que você espera. Diga, aquilo que eu espero. E tem um sentido subjetivo, a sua atitude de esperança. Diga, a minha atitude de esperança. Pode falar tudo bem assim, atitude de esperança. Isso, a minha atitude de esperança. É isso, atitude, meu irmão. É o que você espera, sim, mas é a sua atitude de esperança. Tá entendendo? É objetivo, é o que eu espero, o que eu espero. O que acabamos de falar até agora. Como? Numa atitude de esperança. Atitude de esperança. Objetivo, subjetivo. E a evidência, então, para avançarmos da esperança e de filho de Deus com privilégio de esperança é a capacidade de enxergar além da realidade visível atual e viver uma vida escatológica. Viver uma vida escatológica, viver uma vida olhando para o fim de todas as coisas, para o cumprimento. Lembra, a vida cristã ela é necessariamente incompleta. A natureza da vida cristã é necessariamente incompleta. E uma evidência de que você é filho de Deus é capacidade de enxergar além da realidade. Faz assim com o pescoço, ó. Isso, dá uma olhada. Entendeu? Precisa não esquecer. É olhar, legal, labuta, vamos todo dia. Mas, amém? Capacidade de enxergar além da realidade visível atual e viver uma vida escatológica. Eu estou de olho lá. O irmão Delmo lá. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Não porque eu vou trabalhar, vamos lutar todo dia. Não tem problema. Pode mandar as pancadas. Não vou fugir delas. Fugir da dor é fugir de Cristo. Eu não quero fugir de Cristo. Eu vou encarar o que vier, porque eu estou de olho lá. Isso é evidência de ser um filho de Deus. Capacidade de enxergar além da realidade visível e atual e viver uma vida escatológica. E então temos a nossa sétimo e último privilégio de ser um filho adotivo de Deus, que é a paciência. Versículo 25 vai nos mostrar: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É um privilégio ter a paciência. Nossa plena salvação está no futuro. Isso exige de nós paciência. Paciência. E o que é a paciência? Gálatas 5:22? Um fruto do Espírito, ou o fruto do Espírito, né? Que não é vários frutos, é o fruto. Qual é o fruto do Espírito, crentes? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, faltou, né? Domínio próprio. E a paz, a paciência está no meio disso. Você percebe que essa paciência que Paulo está nos exortando, ele não está falando para a gente tirar isso de algum lugar. Não é a paciência de Jó, a paciência do não sei onde. Haja paciência. Há paciência, porque é um fruto do Espírito. Fruto do Espírito inclui paciência. Ele nos dá, ele está em nós e ele nos dá tudo aquilo que é recurso necessário para viver com expectativa e esperança. A paciência de aguardar, fruto do Espírito. Karl Barth vai dizer que esperança visível não é esperança. Cristianismo que não seja escatológico, nada tem a ver com Cristo. O cristianismo verdadeiro se completa. Isso é, a escatologia significa isso, completude, o completar. Se realiza, se confirma. Um cristianismo que não tem esse olhar escatológico, que não seja escatológico, não é cristianismo. Se nós vivemos somente nessa terra e para essa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, não é o que a palavra nos ensina? Então o cristianismo que é cristianismo verdadeiro é escatológico, e ele continua dizendo: o que não for esperança escatológica é tronco, jugo, algema, é tão pesado quanto a própria palavra realidade. Se apenas vermos o que enxergarmos materialmente, não haveremos de perseverar na esperança.
Pois, bem ou mal-humorados, nos contentaríamos com o que existe. Bem ou mal-humorado, você ficaria feliz. É a vida, é isso mesmo. Ou, uau, que vida boa eu tenho. Eu amo a minha vida nessa terra. Não é isso. É expectativa escatológica. A vida cristã envolve estar paciente olhando para frente. Estar olhando para o final, para o cumprimento de todas as coisas. Perseverança. Paciente resistência. Resista, persista. Seja paciente na jornada. Mantenha-se firme debaixo da pressão, de intensa pressão. Como nós vivemos pressões nesse dia. Como os jovens dessa geração vivem pressões, como todos os jovens das outras gerações viveram também. Mas há uma pressão muito grande feita pelas redes sociais, pela comparação, pelos amigos. Persevere, você que é jovem. Persevere. Mantenha-se firme. Usufrua da sua relação com o Espírito de Deus. Para ser confiante de que a sua identidade não é definida por outra coisa, senão pela sua filiação. E o Espírito prova isso para você. Persevere em manter-se um cristão fiel. Persevere em lutar a boa luta, lutar o bom combate. Tenha paciência. Se todos nós que já estamos na faixa perto dos 40 mais, 50, 60, pudéssemos olhar para trás, talvez a gente olharia para isso e falaria, seria mais paciente, não tão afobado com a vida. Então você que é jovem, lembre-se disso, seja paciente, seja calmo, seja tranquilo, mantenha-se firme debaixo da pressão. Nós não nos conformamos com a realidade, isso é papel do cristão, nós não devemos nos conformar com a realidade, mas nada mais podemos pedir do que a cruz que já recebemos, irmãos. Nada mais pode mudar a nossa realidade do que a cruz que já recebemos. Esperamos aquilo que já é, mas ainda está oculto para nós. Essa é a nossa esperança paciente. Precisamos ser servos que esperam pacientemente, que labutam, que servem com paciência, com expectativa e com esperança. E a última evidência, então, desse último ponto, seria aqueles que nasceram de novo têm o Espírito de Deus e produzem seu fruto. Especialmente, de acordo com Paulo, aqui, paciência. Aqueles que nasceram de novo têm o Espírito de Deus. Amém? E produzem o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Paciência é fruto do Espírito. Irmãos, meu desejo nessa manhã, com esses 7 privilégios, é que você saia daqui certo, que se você entregou a sua vida ao Senhor, foi alcançado pela graça e vive a nova vida que Cristo propõe e que Cristo te entrega, essa deve ser uma certeza sua. Nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Não mais escravos, nós somos filhos. Precisamos nos lembrar que por obra única e exclusiva de Deus nos tornamos filhos, não por nenhum mérito nosso, nada que nós façamos nos tornou filhos de Deus. Por mérito de Deus, por causa do seu Espírito, e Ele é que gera, é o Espírito de adoção, Ele é que nos mostra essa realidade e nos confirma isso dia após dia. Se você afirma, meu irmão, que Jesus é Filho de Deus, então você é Filho de Deus. Você é co-herdeiro, você afirma, não, Jesus é o Filho de Deus, é isso mesmo. Então você se torna Filho de Deus também. Você tem o Espírito em você, porque para você confirmar e dizer isso, você fala isso pelo Espírito. Eu não estou falando de falar da boca para fora, obviamente. Eu estou falando de certeza, clareza. Somos filhos de Deus. E estamos nesse processo eterno, um processo legal. Quem estava aí falando sobre adoção, sabe como a adoção é um processo legal. E esse processo legal teve início com a escolha de Deus. Deus nos escolheu. Deus nos chamou, Ele nos adotou. Nos transformou em seus filhos. Ele nos fez ser seus filhos. Isso tudo vai culminar na nossa glorificação. Como cantamos, somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas para o meio da luz.
Assim somos santos, justificados. E um dia seremos glorificados. Essa é a esperança, glorificação, a realização total, a entrega total da nossa herança. Somos filhos de Deus, seremos plenamente tudo. Não apenas nós, não apenas esse nosso corpo mortal será restaurado, mas toda a ordem criada será restaurada plenamente. Será plenamente redimida numa realidade plena, consumada, inteira, integral para a glória de Deus, todas as coisas. Essa é a esperança do cristão. Se você é um filho de Deus, você tem essa esperança. Como veremos na semana que vem, de que nada pode nos separar do amor de Deus. Dá vontade de já ir continuando aqui, porque Paulo ele faz isso com a gente. Então já lê essa semana e já vai indo nesse espírito aqui, percebendo o que Paulo está falando aqui. E não tem como você não cair diante do Senhor em lágrimas e falar, Deus, que plano perfeito. Por isso que a série chamava Plano Perfeito lá, quando a gente fez ela na primeira vez, do capítulo 8 em diante, porque é um plano muito perfeito. A redenção é coisa maravilhosa, a glorificação é uma realidade que nós experimentaremos e toda a criação experimentará. Eu queria terminar aqui, mas eu nem ia mostrar esse slide, mas como eu fiz ele bonitinho assim, então um monte de coisa aí, né? Aí você tem que tirar uma foto e depois analisar em casa, né? A ideia do já e do ainda não é conectada pelo Espírito Santo, meus irmãos. Essa realidade de já e ainda não, quem preenche é o Espírito. Nós vivemos entre o já e ainda não por causa do Espírito, que nos tornou filhos e nos fará filhos em plenitude na adoção completa, que nos redimiu e que um dia nos glorificará. Então o Espírito Santo é essa realidade. Então toda vez que você pensar no já e no ainda não, pense que há uma tensão, mas essa tensão ela é preenchida pelo Espírito que habita em você, meu irmão. Aleluia! O Espírito Santo é que nos dá privilégios do já. Orientação, confiança, intimidade, podemos experimentar Deus nos orientando, o Espírito que nos guiará a toda a verdade, promessa bíblica, confiança, certeza, não vou mais levar uma chicotada, porque não estou falando mais do pecado que antes me violentava, estou falando do papai, do Abba, intimidade. Isso tudo para agora, para o futuro, expectativa, esperança, paciência, olhando para frente. E agora mesmo, e ainda no futuro, uma herança. Herança de agora, sim. Em grande parte sofrimento. Ainda que muitos privilégios, como o próprio fruto do Espírito, é parte dessa herança. Lembra? A sua herança é o próprio Deus. Ser transformado à imagem do Filho é herança, que acontece por meio do Espírito. Mas há uma expectativa de herança de glória final, meus irmãos. Nós vivemos nessa tensão entre o já da redenção, filiação e ainda não da glória a ser revelada, que Paulo diz aqui, a nossa glorificação. Enquanto isso, temos o Espírito de Deus, que é quem conecta esse já e esse ainda não. É quem nos faz nos sentir completos mesmo nessa tensão. É quem nos faz esticar o pescoço, grato pelo agora. Que torna a glória futura, ainda que invisível, tão certa como se já fosse nossa. A glória futura, ela parece tão certa como se já fosse nossa. E em certo aspecto ela é nossa. E é isso que o Espírito faz, nos confirma, nos garante. Você é filho de Deus. O Espírito Santo trabalha, irmãos, ativamente para impregnar em nós essa verdade. O Espírito Santo está trabalhando em você agora mesmo, pela palavra do Senhor, impregnando verdades dentro do teu ser, para que você possa ter essa percepção profunda do quanto Deus te ama. Do quanto Deus... Romanos 5,5, anota aí. O que vai falar Romanos 5,5? Deus derrama o seu amor em nossos corações por meio do Espírito. Deus está nos mostrando o quanto Ele nos ama, e essa é a base da nossa esperança. O quanto Ele cuida de nós. Vivamos nessa gloriosa esperança, meus irmãos. Vivamos entre o já e ainda não, experimentando o Espírito de Deus. Experimentando a graça diária de relação com Deus. Isso fala muito de ter consciência, intencionalidade diante do Senhor. De ler a Bíblia não por ler, de clamar, de chamar o Espírito de Deus dentro de você mesmo, porque Ele habita em você. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito, meu irmão.
O Espírito Santo habita em você. E se você ainda não nasceu de novo, talvez essa seja uma manhã de você experimentar a graça do Senhor pela primeira vez na sua vida. Se você, como eu, é um alvo do Evangelho, como nós somos alvo do Evangelho, que você possa experimentar uma esperança maior do que somente a segunda-feira. Porque a segunda-feira é realmente frustrante. E a nossa semana, ela é meio que isso. Ela é viver uma labuta, uma adoração diária, meio que olhando para o domingo de novo, né? Meio que olhando para o dia do Senhor. Olhando para o dia em que nós vamos experimentar um pouquinho daquilo que a eternidade pode fazer nesse mundo, que é estar com o povo de Deus. Para quê? Para sair daqui tão inspirado, como se a eternidade nos invadisse e nós olhássemos, é isso aqui. Sabe, a gente estava falando, essa igreja local, eu sou grato por ser parte dessa igreja. Não por ser um pastor, mas eu sou um membro dessa igreja local em que tem tanta variedade de pessoas. Tem gente do Brasil inteiro aqui. Tem gente que vota no Lula e no Bolsonaro. Tem gente que é de um canto ou do outro do mundo. Tem gente que ouve uma música ou outra. Tem gente que se vê... Isso é a igreja do Senhor, meus irmãos. Isso é tão maravilhoso. E você sai daqui falando, opa, então eu posso glorificar Deus de tantas formas. Eu saio inspirado do domingo para enfrentar a labuta, esticando o pescoço para o dia do Senhor de novo. Amém? Irmãos, valorize o dia do domingo. Estava tão bom para terminar, mas eu tenho que falar uma coisa. Irmão, não chega atrasado no culto, pelo amor de Deus. Chega 9h15, 9h20, não 9h30, 9h40. Tem gente chegando 10 e pouco, irmão. Quando você chega 10 e pouco, você perdeu uma oportunidade de ficar em casa. Verdade, porque você vai pegar metade do que a gente está fazendo aqui, do que é essa experiência do culto cristão tão maravilhosa. Valorize esse dia, meus irmãos. O dia do Senhor é tão glorioso, é tão maravilhoso. Ele nos faz olhar e falar, Deus, quando que vai chegar esse culto, esse dia do Senhor que não vai acabar? A gente quer isso mesmo. E nos alimenta para amanhã, para segunda-feira, para o próximo dia. Meu desejo é que você saia inspirado daqui por essa perspectiva, pelo poder de Deus que é o Evangelho nos alcançando através também do Espírito que confirma toda essa realidade. Nós temos falado isso muito, e essa semana eu estava ouvindo uma canção que a Jack me mostrou, que a menina cantava, se toda a nossa vida é adoração, ela dizia, nada pode ser desperdiçado. A gente fala isso muito aqui, né? Corandeu, viver diante da face de Deus, tudo para a glória de Deus. Então, se toda a tua vida é adoração, nada pode ser desperdiçado. Todos os dias são sagrados, vividos para o Senhor. Se toda a nossa vida é adoração, nada pode ser desperdiçado. Você não pode mais viver como alguém que desperdiça. Se toda a sua vida é para a glória de Deus.